Entre os mistérios mais intrigantes da Bíblia, um chama muita atenção: os gigantes. Quem eram eles? De onde vieram? E para onde foram? A Escritura menciona gigantes em diferentes momentos, despertando curiosidade e até espanto em quem lê. Mas afinal, o que aconteceu com eles? Hoje vamos mergulhar nesse enigma fascinante e tentar compreender o destino desses seres impressionantes. Para começar, precisamos voltar ao livro de Gênesis. No capítulo 6, antes do dilúvio, encontramos uma passagem enigmática. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas nasceram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Aqui aparecem os chamados Nefilins, uma palavra hebraica que muitos traduzem como gigantes. Eles são descritos como seres poderosos, diferentes dos homens comuns. A origem desses gigantes tem sido debatida há séculos. Alguns estudiosos acreditam que os filhos de Deus eram anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas, gerando descendentes híbridos, os gigantes. Outros defendem que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, a linhagem piedosa, e que os filhos dos homens eram descendentes de Caim. Nesse caso, os gigantes seriam apenas homens de grande estatura ou fama, não seres sobrenaturais. Independentemente da interpretação, o texto nos mostra que havia uma geração marcada pela violência, corrupção e orgulho. O que sabemos com certeza é que logo depois dessa descrição, Deus anuncia o dilúvio. O mundo estava cheio de maldade e a terra corrompida diante do Senhor. O dilúvio, então, veio para destruir aquela geração. Assim, muitos estudiosos entendem que os gigantes da época anterior ao dilúvio foram exterminados pelas águas, restando apenas Noé e sua família, considerados justos diante de Deus. Mas a história não termina aí. A Bíblia também menciona gigantes depois do dilúvio. Em Números capítulo 13, quando Moisés envia espias para espiar a terra de Canaã, eles voltam aterrorizados dizendo: também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esses gigantes eram conhecidos como Enaquins, povos altos e fortes que habitavam Canaã. Mais adiante, encontramos outros povos de grande estatura: os Refaíns, os Onzomeus, os Emins e os Amorreus. Todos eles descritos como homens de grande tamanho, guerreiros temidos. Entre os mais famosos está o gigante Golias, enfrentado por Davi em 1 Samuel 17. O texto o descreve com quase 3 metros de altura, armado da cabeça aos pés. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas um triunfo militar, mas uma prova de que Deus é maior do que qualquer força humana. Agora surge a pergunta: se havia gigantes antes e depois do dilúvio, para onde eles foram? O relato bíblico mostra que, aos poucos, esses povos foram sendo derrotados e exterminados. O livro de Deuteronômio narra as guerras de Israel contra vários desses povos. O rei Og, de Basã, é descrito como o último dos Refaíns. Seu leito de ferro media mais de 4 metros de comprimento. Ele foi derrotado por Moisés e pelos israelitas, marcando o fim de uma linhagem de gigantes naquela região. Com o avanço da história bíblica, as menções a gigantes se tornam cada vez mais raras. Depois da época de Davi e seus guerreiros, quase não se fala mais deles. Isso indica que, com o tempo, os povos de grande estatura foram sendo eliminados ou absorvidos pelas guerras e pela mistura com outros povos. Os gigantes, então, desapareceram da cena bíblica. Alguns estudiosos e curiosos ainda levantam teorias. Será que todos foram realmente exterminados? Será que ainda poderiam existir descendentes escondidos em algum lugar remoto? A Bíblia não dá suporte para essas ideias. O que ela nos mostra é que os gigantes cumpriram um papel dentro da história, representando inimigos temíveis.
mas que não eram invencíveis diante do poder de Deus. Assim, podemos concluir que os gigantes foram desaparecendo ao longo da história, derrotados pelos povos de Israel e pelas circunstâncias da própria humanidade. De personagens impressionantes e temidos, eles se tornaram apenas memória, citados como parte do passado. Mais importante do que saber para onde foram os gigantes é entender o que eles significavam. Os gigantes representam obstáculos aparentemente intransponíveis. Representam o medo humano diante do impossível. Mas a Bíblia sempre mostra que, com a fé em Deus, nenhum gigante pode resistir. O dilúvio mostrou que Deus é soberano sobre toda a criação. As batalhas contra os Enaquins e Refaíns mostraram que Deus dá vitória ao seu povo. E a luta de Davi contra Golias nos lembra que mesmo o menor e mais improvável, quando confia no Senhor, pode vencer qualquer adversário. Portanto, os gigantes não estão mais entre nós, mas a lição que eles deixaram continua atual. Cada um de nós enfrenta seus gigantes pessoais, problemas, medos, dificuldades. E a resposta é a mesma que guiou os servos de Deus no passado: confiar no Senhor e lutar com coragem. Os gigantes da Bíblia desapareceram, mas a mensagem permanece viva. Com Deus, todo inimigo cai. Se você gostou desse vídeo sobre curiosidades bíblicas, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Qual gigante da Bíblia você acha mais impressionante?